Oiê, vamos falar da Unesp? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para poder te ajudar a como você pode lidar com os temas da Unesp, que aparecem de formas variadas, eu vou falar hoje de como que você vai conseguir lidar com temas que são perguntas, em específico, perguntas que você tem como sim e não. Ao longo do que a gente já teve dos últimos temas da Unesp, a gente percebe que existe um certo padrão do que vai acontecer de que a gente tem que lidar com os temas de redação da Unesp. O que acontece é que existe um certo padrão nos últimos anos, especificamente desde 2016, que pode ajudar você a conseguir lidar melhor com os temas. Isso significa que em 2023, 2024, o tema vai ser o mesmo ou não pode mudar? Muito pelo contrário, eu acho que pode mudar, mas eu acho que também a gente pode ficar preparado pelo que aparece de repetição de padrão. Se a gente analisa os últimos temas que tivemos da Unesp, a gente pode perceber que em 2022, que teve a Unesp 2023, tivemos o tema A Lógica do Condomínio, o espaço público está em declínio, tudo bem não estar bem, que foi em 2022, do ano de 2021 à prova de 2022. Tudo bem não estar bem, a tristeza em tempos de felicidade compulsória. Tivemos em 2020 a Unesp 2021, Tempo é Dinheiro. Em 2019, com a Unesp 2020, a gente teve O Carro Será o Novo Cigarro. No ano de 2018, com a Unesp 2019, tivemos Compro, Logo Existo. Nos anos de 2018 e 2017, a gente teve duas edições da Unesp, que era a prova de verão e a prova de inverno. Tivemos os temas: liberar o porte de armas de fogo a todos os cidadãos, diminuirá a violência no Brasil, o voto deveria ser facultativo no Brasil, prisão especial para portadores de diploma afronta a Constituição, a riqueza de poucos beneficia a sociedade inteira. E em 2016, as duas edições tiveram o mesmo tema e teve como pergunta publicação de imagens trágicas, banalização do sofrimento ou forma de sensibilização. Todos esses temas que eu estou falando para vocês, você pode conseguir também ver nesse código QR ou no link aqui embaixo do vídeo para você poder conseguir ver tanto as palavras específicas, como também um link para os textos motivadores para você poder estudar e dar uma olhada nesses temas da Unesp também. O que você pode perceber com todos esses temas que eu falei para você é que você percebe que todos eles, exceto o tema da Unesp de 2016, que foi em 2015, todos eles têm uma pergunta de sim ou não. Claro que existe uma amplitude também dentro dessas respostas de sim ou não, que é deveria ser ou não deveria ser, mas que não foge dentro do espectro de sim e de não. Então, como que a gente tem que lidar com esses temas de sim e de não? A primeira delas, que talvez seja a mais simples de todas, é que a primeira coisa a gente tem que decidir se é sim ou se não. Lógico que cada um dos temas você pode olhar e falar, depende, mas em toda redação dissertativa e argumentativa, precisamos entender que quando você está sendo avaliado numa redação, nós estamos avaliando como corretores a sua possibilidade e capacidade argumentativa de defender um ponto de vista. Não é que eu estou querendo que você traga todas as infinitas possibilidades dentro de um tema. Eu quero que você faça com que dentro de um tema, dado o seu conhecimento de mundo e os textos motivadores que você conseguiu ler, como fazer a sua redação, para escolher se é sim ou se não. E claro que você pode escolher também as outras possibilidades, que é deveria ser ou não deveria ser, que também podem ser utilizadas dentro de uma argumentação. Como o texto é dissertativo argumentativo, responder sim e não vai ter uma diferença do que a gente teria com uma conversa. Eu não quero que você chegue para mim e fale, sim, a lógica do condomínio está fazendo com que o espaço público entre em declínio. O que eu quero é que você defenda se o espaço público está em declínio e por que esse espaço público está em declínio. Então, temas de sim e de não, eu quero que você me dê o porquê, o motivo de o tema ele ser uma resposta afirmativa ou uma resposta negativa. Então, dentro do tema, você não vai responder sim, o espaço público está em declínio, ou não, o espaço público está em declínio. Você pode simplesmente colocar, então, é possível perceber que o espaço público está em declínio, ou não, ou você vai colocar com a parte do não, né, que você vai colocar. Não é possível averiguar que o espaço público está em declínio, mas o mais importante de tudo disso é você colocar depois o porquê. Então você vai colocar a justificativa que explica de por que o espaço público está em declínio ou não. Eu vou adicionar um adendo que tem muita gente que pode se perguntar, poxa, se é sim ou se não, será que tem como eu defender os dois lados ao mesmo tempo? Eu vou dizer que, honestamente, você pode defender,
Mas o meu ponto de vista é, para que você vai gastar linhas que já são limitadas dentro da sua redação para defender 2 pontos? Geralmente, é muito mais fácil você escolher um ponto e também as redações que têm notas máximas e notas mais próximas da máxima estão sempre defendendo um ponto de vista. Então, eu não tô falando que você não pode fazer isso, mas, sinceramente, eu acho que é mais fácil você escolher um ponto de vista que pode ser o que você concorda ou o que você não concorda com o tema, porque a redação tem os textos motivadores para te ajudar a argumentar, então eu não tô perguntando da sua opinião da sua vida, eu não vou atrás do seu Facebook e do seu Twitter para saber qual que é a sua opinião desse tema, mas é mais fácil você escolher o ponto de vista mais fácil de você conseguir defender dentro da redação, que segue os textos motivadores, em vez de falar dos 2 pontos. E você percebeu que muitas vezes eu repeti o uso dos textos motivadores para você defender o seu ponto de vista. Por quê? Porque nos textos motivadores que vai ficar claro para você o quão específico dentro de um tema você precisa ter uma discussão. Você percebe que nesse tema que eu estou dando de exemplo, que é o tema da Unesp 2023, do ano de 2022, da lógica do condomínio, a gente tem que vai haver uma explicação de o que é a lógica do condomínio. Então, nada que é colocado numa redação na Unesp, espera-se que você já saiba do tema. Então não é esperado que você já tenha repertório anteriormente, o conhecimento anteriormente, que você já saiba do tema. Então, dentro dos textos motivadores, você vai ver que vai ter algumas explicações que te ajudam na sua argumentação. Como, por exemplo, se a gente analisa o texto motivador número 2, a gente tem a definição do que vai categorizar um espaço público e como que existe também o direito do acesso a todos. A partir daí, a gente vê que no texto motivador número 3, temos que a segregação social vai ter outras dimensões que vão se definir com o espaço urbano. Então, mostrando que, apesar de existir o direito que é afirmado no texto motivador número 2, o texto motivador número 3 mostra que mesmo que exista esse direito, não é garantido que a gente tenha acesso a todos os lugares. Então o espaço público, ele vem perdendo a sua posição e o seu direito, porque isso é uma questão histórica. Não é que agora a gente está perdendo espaço público, mas sempre se perdeu. E o texto motivador número 4 vai se explicar, mais uma vez, colocando como que isso funciona de a gente ter a ideia dos condomínios e também a ideia de por que eles são criados. Então perceba que a gente vai ter que, com a existência do texto motivador número 4, a gente vai falar que o espaço público está em declínio, e a gente pode explicar por que ele está em declínio, e o texto motivador número 3, a gente fala que não, o espaço público não está em declínio, porque ele sempre existiu, só que agora ele tem um nome diferente, que em vez de termos bairros inteiros, a gente tem uma segregação que é feita não por parte de que existe uma classe querendo excluir outros, mas é uma classe se excluindo dessa região. Então perceba que aqui a gente tem tanto a resposta do sim e do não, que o que a gente simplesmente fez foi analisar os textos motivadores. Logicamente que aqui eu estou falando muito rapidamente dos textos motivadores, mas é porque eu já fiz um vídeo explicando os textos motivadores especificamente da redação da Unesp. O que eu quero que você perceba é que informação para você poder defender um ponto ou outro não vem de você já estudar o tema, mas a própria Unesp vai te trazer informações para que você possa trazer a argumentação sem problema nenhum. A Unesp ela não é tão aterrorizante como muitas pessoas acham. E aí entra a ideia do que temos de novas ideias que podem ser colocadas dentro desse sim e desse não. A partir do momento que você lê os textos motivadores, que é um critério que também é levado em conta na correção da sua redação da Unesp, então você traz a ideia dos textos motivadores, você defende o porquê e o como acontece isso, e aí você vai trazer novas ideias. O ponto é o seguinte, você não é impedido de trazer novas ideias. Eu tô falando tanto de você ter repertório, ou também de você usar o que tem dentro dos textos motivadores para você poder expandir a discussão. O que você não pode fazer é deixar de usar os textos motivadores, mas nem para a ideia principal. Então perceba que aqui a gente já tem respondido muito bem o sim e o não nos textos motivadores, com você perceber também em como você consegue defender esse sim e esse não. Então, tanto pela garantia do direito, quanto também pela exclusão que já tinha um outro nome e que hoje em dia é feito de uma outra forma. Então, só se mudou o jeito que é feito e não se mudou o que é feito. Então, você pode também trazer novas ideias a partir do que você leu desses textos motivadores. Você pode trazer um repertório, uma situação histórica, uma situação geográfica que vão enriquecer a sua discussão. As novas ideias precisam sempre ajudar você na sua discussão e não fazer com que você escreva uma redação
que ela foge completamente ou que nem ajude você na sua discussão. Trazer novas ideias da Unesp é sempre muito bem-vindo se for para te ajudar na sua discussão. Então você trouxe você leu os textos motivadores, você decidiu se você vai defender o sim ou não, você viu quais são as ideias dos textos motivadores e a partir daí você vai ver se você vai conseguir usar novas ideias ou se você nem precisa usar. Tem muita redação da Unesp que ganha nota muito alta sem precisar trazer novas ideias, apenas com a discussão explicando o sim, o não e o porquê e o como acontece isso. E por fim, como que você vai fechar essa redação? Essa redação você tem que apenas reforçar a sua ideia a partir do que você tem da pergunta temática. Então, se o tema está fazendo uma pergunta, no parágrafo de conclusão, você vai falar, poxa, então a gente consegue perceber que sim ou que não a partir do momento que podemos perceber o motivo número 1 e o motivo número 2. O parágrafo de conclusão da Unesp é muito simples, você precisa apenas reforçar o que você escreveu no primeiro e no segundo desenvolvimento, voltando com o que você colocou do seu posicionamento. Você não precisa trazer uma forma de melhorar a situação. Lógico que você pode trazer, mas a Unesp não avalia você resolver um problema. Isso é uma carga de que a gente tem de pessoas que fazem Enem. Então, geralmente, quem faz Enem já faz proposta de intervenção, mas você não precisa fazer. Você pode, mas não precisa. É aquela coisa do, será que vale a pena você gastar mais linhas para resolver um problema que não vai te dar mais pontos, em vez de você usar essa linha para poder explicar o como e o porquê, dando o motivo e a justificativa do seu posicionamento do tema, que sim, dão mais pontos na Unesp? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então é assim que você vai conseguir lidar com temas que são de perguntas de sim e de não dentro da Unesp. Lógico que também existem outros modelos de perguntas de temas e também outros jeitos de temas da Unesp, mas eu acho que esse está se repetindo há tanto tempo que não dá pra gente poder negar que a gente precisa prestar atenção. Obviamente, eu também vou fazer outros vídeos de outros estilos de temas da Unesp que já passaram, para que você possa também saber como lidar com eles, mas esse eu acho que é o mais importante de todos para você poder conseguir estudar e também garantir uma boa nota na Unesp. Você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma reclamação ou algum outro vídeo que você queira que eu faça da Unesp? Escreve aqui nos comentários por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!